eu gostaria agora de chamar, por gentileza, os palestrantes de volta no painel. Nós temos perguntas que foram feitas durante esta apresentação de hoje e também recebi os e-mails que vocês nos enviaram, agradecemos demais. E nós, então, abrindo o painel para os professores palestrantes, e o Dr. Daniel Paiva, por gentileza, ele abrirá a pergunta para as pessoas que fizeram, abrirá o vídeo para as pessoas que fizeram as perguntas e direcionaremos diretamente aos palestrantes. Como o tempo é curto e nós temos muitas perguntas, todas as perguntas serão respondidas e estarão no site da onehealthbrasil.com. Nós estaremos lá, então, e todo este foi gravado, este webinar hoje estará também disponível. Por favor, Dr. Daniel Paiva, pode iniciar. Boa tarde, Cristina. Só um minuto, eu estou tentando ativar o microfone do professor Daniel Bradespin. Isso. Pode ver que precisa de uma coordenação, né? Todos juntos, trabalhando juntos para isso acontecer. Já funciona, professor? Acho que o senhor... agora está funcionando, acredito. O professor Alexander Biondo, ele entrou em contato, auxiliando a nossa coordenação aqui, ele entrou em contato com alguns dos ouvintes que fizeram perguntas no chat. Então, eu vou primeiro ativar o som da ouvinte Gabriela Fernandes, que tem uma pergunta. Ok, Gabriela? Não sei se está funcionando. Aqui. Pronto, conseguiram me ouvir? Sim, perfeito, Gabriela. Tá, joia. Eu queria fazer duas perguntas aqui, só para saber se o carnaval aqui no Brasil, ele pode ter ajudado a disseminar essa doença? A Covid pode ter sido um grande disseminador aí, o carnaval, o período de carnaval? Então, né, eu acho que eu posso tentar contribuir, né? Eu acho que o primeiro caso, né, brasileiro foi logo depois do carnaval, né? O primeiro caso notificado, né? Acho confirmado, notificado. Então a gente não sabe, pelo que a gente discutiu aqui de subnotificação, né, o que já podia estar circulando, né? Eu acho que foi 26, na quarta-feira de cinza, se eu não me engano, ou próximo disso. Então, existe a possibilidade, né, a doença já estava circulando nos Estados Unidos, na Europa, né, então, com casos notificados, então é uma incógnita, né, a gente não tem como dar essa resposta de uma forma mais assertiva, mas o registro do primeiro caso foi logo depois, né, então é uma possibilidade, mas eu acho que em pouca, né, ainda com pouca difusão, algo, acho que a gente pode pensar algo desse tipo. Daniel, o cenário bem maior, né? Talvez o cenário... Tem uma outra pergunta? O Daniel queria complementar, o professor Daniel. Estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Eu acho que o carnaval tem a questão também da entrada de turistas, né? Nós tivemos muita gente de fora. Então, se não havia circulação ainda, a gente tem a entrada do vírus. Uma coisa ou outra, com certeza, né? Acho que a vinda deles também ajudou muito. Sim. E nós temos que agora ser proativos, né? E aprender um país com o outro. Por exemplo, nos Estados Unidos, o primeiro caso foi dia 28 de janeiro, mas já estava acontecendo o coronavírus disseminando talvez desde dezembro também. Então, não dá para agora eliminar o carnaval, ou na China foram inteligentes, né? E não tiveram o ano novo, mas já passou, é o passado. Nós temos que aprender agora o que está acontecendo na Itália, escutam, né, uns aos outros, o que está acontecendo em outros países e como nós podemos fazer as estratégias para diminuir. Então, é um dos questionamentos, como, por exemplo, nós aqui nos Estados Unidos estamos todos em isolamento, né,
a distância, né? A distância coletiva, justamente, como nós todos sabemos, é porque não há o suficiente de hospitais e leitos. Este é o problema. E até 2 dias atrás, na Universidade de Washington, nós estamos fazendo os testes, e parabéns às universidades do Brasil que estão também fazendo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, São Paulo, eu vi várias sendo abertas. Isto é uma saúde única, as várias disciplinas colaborando. Mas, por exemplo, nós não tínhamos swabs para poder coletar a amostra. Então, ninguém pensou nos swabs. Tem as máscaras, tem todos os kits, tem os milhões de tudo preparado e não tem swab. E como é que nós vamos fazer? Né? Então, são pequenas simplicidades dessas que nós temos que pensar proativamente. E o fato do isolamento é para conter o contágio. E é fundamental e importante neste momento. Então, vamos ser proativos. Não dá para ir lá e cancelar o carnaval, mas dá para nós planejarmos uma estratégia melhor em termos de epidemiologia. Eu deixo o professor de epidemiologia responder. Acho que teria sido cancelado, né? Se tivesse acontecido um pouquinho antes, né? A gente teria outro fato inédito. Mas eu acho que é bom, a pergunta é muito boa, porque se a gente pensar, por exemplo, não em data do diagnóstico, mas data de início dos sintomas, se essa informação pudesse, né, ser melhor analisada, acho que ver, né, o que aconteceu das primeiras pessoas que foram identificadas, né, se dentro desse tempo, né, entre a data de início dos sintomas e o diagnóstico, se a gente consegue ver, né, o que tinha de pessoas durante esse período, né, que já estavam infectadas e que só descobriram depois. Mas é uma pergunta bem importante. Obrigada. Eu tenho uma outra pergunta. Posso fazer? Pode sim, Gabriela. Eu queria só saber, a gente até chegou a comentar ali um pouquinho atrás, sobre a questão da pessoa, né, que é infectada, se já se sabe com quanto tempo ela já passa a ser transmissora, tendo em vista que ela pode ser assintomática até todo o período, né, da doença? Ainda tem muitas dúvidas em relação a isso, né? Mas o que já se viu é que mesmo o assintomático transmite, né? Então, acho que a gente tem que ter acho que a preocupação é justamente essa, né? A gente tem um monte de casos leves e assintomáticos que estão contribuindo na transmissão e que a gente não está identificando, né? Eu acho que por uma estratégia de um diagnóstico de uma população mais específica que tende a mudar nos próximos meses, né? Com essa entrada das universidades, dos novos testes. Então, eu acho que a gente vai ter um cenário diferente para analisar daqui para frente no Brasil, né? Coisa que a gente viu na Coreia do Sul. E mostra justamente o que você nos mostrou, professor Sueiro, que, por exemplo, outros países que tiveram isolamento e os testes tiveram menor incidência de mortes. Na verdade, quem fez teste fez a avaliação de contatos, né? Fez todas as medidas associadas a essa identificação. Então, eu acho que isso foi importante, né? Isso. E também a importância de mostrar que as pessoas assintomáticas estão continuando a levar e nós teremos um período maior para ficar nesse processo. Então, é importante em termos de epidemiológico para diminuir até o tempo que nós estaremos, né, ficando em quarentena. Por isso que é importante as pessoas assintomáticas que têm aquela tossinha, que se sente bem, não vai pegar em mim porque não é nada, eu sou forte, a minha idade, eu sou novinha, não vai acontecer com nada. E não é este pensamento, né? O pensamento é justamente de mais assintomáticos continuando passando à frente, nós estaremos nesse período longo, maior, e a economia será pior ainda, né? E as doenças piores ainda. Então, é importante escutarmos o que os profissionais de saúde estão recomendando, né? Também gostaria de falar, desde que nós estamos aqui, a nossa experiência aqui nos Estados Unidos, os jovens e as crianças estão afetados. Então, novamente, quando em outros países foram os idosos, ou quando outros países, inclusive na China, quando iniciou, que tinha que ter
uma doença concomitante, né? Já não é mais a nossa realidade aqui nos Estados Unidos, porque os jovens estão afetados. Só para complementar, mas passando à frente, outras perguntas, por gentileza. Obrigado pela Muito participação, obrigada e Gabriela. parabéns pelas palestras. Obrigada a você, Gabriela. A próxima pergunta vem do participante Lucas Fontanha. Eu vou colocar o seu microfone em ação, Lucas. Olá, vocês me ouvem bem? Sim, perfeito. Sim. Qual seria a utilidade de testes sorológicos para profissionais de saúde assintomáticos? Acho que eu posso falar, né? Posso? Ok? Sim, Pode professor, falar. ouvimos você. Na verdade, é exatamente tirá-los da cena, né? Porque se eles estão à saúde, estão recebendo muita gente, ele funciona ali como uma fonte de infecção, né, assintomática. Então, ele é um portador assintomático, está eliminando, a gente não se sabe, não tem ainda, né, essa dimensão a partir de quantos dias começa essa eliminação, mas ele tem que ser afastado imediatamente, porque ele vai ser mais uma fonte de infecção e contribuir para o aumento do número de casos, até aos colegas que estão no serviço, e aí todos eles vão adoecer e a gente não vai ter quem faça o atendimento. Obrigado. Nada. Obrigado, Lucas. Eu vou fazer a leitura da próxima pergunta, professores. Maria Elisa Rabelo, infelizmente o microfone dela não está funcionando. Ela perguntou aqui no chat se é possível associar o cenário econômico mais otimista com medidas de controle mais radicais, como as tomadas na China. Bom, eu vou começar a responder, mas depois eu peço a ajuda dos colegas aí. Existe, não só no Brasil, mas em todo lugar, a discussão sobre qual tipo de medidas de prevenção deveriam ser tomadas em diferentes momentos, tendo em vista o alto custo econômico de boa parte dessas medidas, tá? Então, vamos lá. No planejamento de ações públicas, existe um princípio, o princípio da precaução. A maior parte das informações que a gente tem hoje são informações ainda imprecisas, são estimativas, né? Boa parte dessas taxas de letalidade, todas elas ainda estão flutuando muito, elas são baseadas em amostras, muitas vezes, que não são tão representativas do todo, então a gente ainda está com um grau de informação muito, muito baixo. A qualidade da nossa informação ainda é insuficiente. Diante disso, a política pública tem que primar pelo princípio da precaução. Então, ainda que a gente entenda que o custo econômico de um isolamento social mais prolongado seja enorme, e a gente sabe, precisa ser realista, que ele é viável apenas por um certo período, ele não pode permanecer para sempre, mas, por enquanto, eu acho que é muito prematuro a gente suspender as medidas mais duras de isolamento social, mesmo porque a gente estaria fazendo sem informação. Então, infelizmente, quando uma autoridade ou um grande empresário vai para as redes sociais e começa a dizer que ele acha isso, que ele acha aquilo, e, enfim, eu tenho não sei quantas pessoas trabalhando comigo na minha organização, ele está, de alguma forma, refletindo aí uma forma de desinformação. Ele está desconfiando das pessoas que têm capacidade técnica para tomar essa decisão e, de alguma forma, está estimulando um comportamento social que é muito preocupante, que pode trazer consequências graves para todo mundo. Então, eu não sei se eu fui direto, mas, assim, a minha ideia é de que a gente precisa ter melhor informação antes de pensar, no Brasil em particular, em qualquer forma de afrouxamento dessas medidas mais duras que estão sendo tomadas agora. Professor Luiz, eu queria complementar, acho que teve uma outra pessoa que perguntou até quando isolamento social, né? Acho que é uma grande questão aí que tem surgido para todos os governos, né? Eu acho que a medida, né, de supressão atual, né, que é mais drástica, né, a gente tem esse impacto econômico, né, mas ela tem a necessidade de ser reavaliada, né, continuamente. Aqui, eu acho que na Inglaterra, eu acho que foi tomada essa medida de supressão, né, com isolamento, fechamento de tudo, e vai ser reavaliado daqui a 3 semanas. Então, a gente vai ver qual foi o impacto disso
nas estatísticas, né, de casos, de óbitos, enfim. E aí essa reavaliação vai ser feita. E a gente também vai ganhando, eu acho que, mais confiabilidade nos dados de outros locais, nas experiências de outros locais, e isso tende, à medida que se acumula evidência, né, a gente repensar a estratégia, né? Então, eu acho que não dá para a gente definir, né? Eu acho que de imediato essa duração, até porque a gente ainda está muito aprendendo e levantando evidência para o que de fato, né, a gente pode esperar. Deixa eu só completar uma coisa, David. Eu acho que a gente é bem convergente nessa questão. Mas eu só gostaria de completar que, assim, a extensão desse prazo, embora seja incerto, ele traz a demanda por uma série de serviços do Estado. Então, a gente vai precisar entender que, num país com tanta desigualdade e com tanta pobreza como o nosso, o conjunto de ações que o Estado vai ter que fazer para, inclusive, tentar salvar vidas é muito maior do que o que já foi anunciado. Então, a gente tem visto as prefeituras e os governos dos estados também se movimentando nesse sentido. Mas a gente precisa pensar que, muitas vezes, algumas dessas pessoas vão estar sendo convidadas a ficar em casa sem ter alimento, sem ter, muitas vezes, um gás, sem ter recursos para estar fechadas dentro das suas casas. Então, é imprescindível que a gente entenda que boa parte desse isolamento social só vai ser viável com um complemento de uma série muito grande de ações do governo. Caso contrário, as pessoas vão sair das suas casas, mas é porque estão com fome, é porque estão revoltadas, indignadas com situações de sobrevivência. Então, assim, não é o momento de falar em afrouxamento dessas medidas, é o momento de falar na complementação dessas medidas com estrutura de distribuição de alimentos, de atendimento às necessidades mais urgentes. Se a gente não fizer isso, a própria estratégia fica comprometida. Eu gostaria de participar também com um outro comentário, uma visão talvez diferente, que não é somente o governo que terá capacidade de fazer tudo isso, a não ser os governos que já estão preparados, como, por exemplo, na China. Na China, por exemplo, uma das perguntas que me fizeram antes, e nós vamos responder no website, na One Health Brasil, por que a questão da isolamento vertical. O isolamento, e nós responderemos isso depois em detalhes, mas o isolamento vertical não funciona se não tiver ninguém para ir lá para dar um alimento para a pessoa que está isolada, que não pode sair. Então, o fato de você... Depende de que estado, de que país, de que lugar funcionaria um isolamento vertical, que seria assim um cluster, né, de pessoas somente. Aquela pessoa vai precisar de comida. Então, por exemplo, na China, eles levavam as comidas para as pessoas que estavam isoladas verticalmente, individualmente. Isso não vai acontecer aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não, né? Então, nós temos que pensar a nível global, nível local, aprender com a lição dos outros países. Em termos que eu comentei que não esperar somente do governo, é importante, fundamental que as companhias particulares, as indústrias privadas, nesta hora se unem e doem, né? Nós aqui é um país capitalista e eles estão doando, que sejam os nomes famosos que vocês conhecem, Bill Gates, Tesla, Ford, que sejam os capitalistas, mas eles estão doando não somente máscaras, mas dinheiro para a pesquisa do coronavírus e outras pesquisas também, porque quando nós estamos estudando o coronavírus, nós estamos estudando a influenza também, não é isolado. Então, é a importância não só do governo, das indústrias, das universidades e até do bom, como chamam, do bom ser humano, né? Veja se o seu vizinho esteja bem, se a sua família esteja bem, se estão todos bem. Então, cabe a nós uma transformação até a nível pessoal, global, de consciência coletiva, que nós estamos aqui num momento de transformação para ajudar um ao outro.
só para complementar a parte da economia, de que não dá para fazer sozinho, jogar, né, dependendo do país também, mas globalmente pode ver que outros países estão auxiliando os outros. Aceitamos e devemos oferecer esse apoio um ao outro. Pode continuar a economia. Acho que tá respondida essa pergunta da Maria. Eu vou, gente, passar agora a palavra para o participante Matheus Lotério. Ele fez também uma pergunta no chat. Ok, Matheus, eu vou ativar o seu microfone agora. Boa tarde. Eu gostaria de saber a opinião possível de todos. Como é que se o lockdown no longo prazo ele pode ser sim uma forma de prejudicar o sistema de saúde no sentido dele poder causar uma nova curva depois que passar a epidemia, a pandemia, ele poder causar uma nova curva que novamente possa superar a condição do sistema de saúde se defender. E como já foi dito também, qual que seria o sistema ideal olhando para o Brasil? O vertical, o horizontal ou algum outro, se tiver algum outro? Acho que eu posso começar, né? Comece, eu te ajudo. É meio que reforçando o que a gente estava discutindo, né, sobre essas estratégias de supressão, né, a importância delas no momento. Acho que, na verdade, o lockdown, né, o fechamento, a supressão total, né, com isolamento, quarentena, fecha evento, reduz o contato de uma forma bem, com medida mais agressiva, né, então é justamente para diminuir, mexer na taxa de contatos e diminuir a transmissão, porque você mexe na taxa de reprodutibilidade que eu comentei, né? Que você diminuindo o contato, você diminui ali a possibilidade de propagação. E isso é justamente para diminuir a curva. A gente não vai erradicar a doença, a gente vai favorecer a diminuição dessa curva epidêmica para a gente ter menos casos, menos gente que necessite de hospitalização, e isso é ajudar o sistema, né? Ajudar o sistema e as pessoas que precisarem a buscar e poderem, né, ter o acesso à assistência e poderem se recuperar, né? Então, a gente vai ter outros momentos da doença, né, aumentar, né, de ter outros picos epidêmicos, porque a gente não está erradicando ou eliminando, né? Então a gente está só diminuindo essa transmissão para poder dar conta, né, e evitar que muitas pessoas evoluam para o óbito, né? Mas a doença ela vai seguir o seu curso, ela vai ter outros episódios, né, de dispersão, né, que a gente ainda precisa analisar mais à frente, quando a gente tiver os dados mais robustos, né? Mas a gente não vai eliminar a doença com o lockdown. Então, isso é uma visão errada, né, que a gente pode ter dessa medida. Daí a importância das pesquisas para as vacinações e o tratamento. Complementando só um pouquinho o que Davi colocou, né, a gente tem que considerar que ele já falou que é o achatamento, né, da curva. E aí, quando a gente pensa em lockdown, a gente tem que considerar os diferentes estados, os diferentes municípios e o tamanho da população dos lugares. Eu não posso comparar São Paulo com Bom Jesus, lá no Piauí, por exemplo, né? Então, o que serve, de repente, para um município, não serve para outro. Por isso que eu digo que o grande problema, na minha apresentação, quando eu falei, é a gestão, né? O Brasil tem características diferentes, né? A população é diferente. Então, se a gente for considerar os fatores demográficos, né, o que serve para as capitais não serve para o interior, né? Então, não adianta, a gente tem que ter o bom senso, né? O gestor, eu acho que vai ter que ter o bom senso, e essa articulação tem que acontecer do Ministério para os estados e dos estados para o município, né? Então, de repente, medidas para municípios até X habitantes, medidas para municípios entre X e Y habitantes, né?
Então, eu acho que é por aí, né? O bom senso. E o dado, obviamente, à medida que esses casos vão diminuindo, né? Apesar da subnotificação, tem alguém falando aqui da subnotificação, e realmente isso atrapalha, né? Como é que nós vamos tomar uma medida com base nos dados oficiais que a gente tem e que a gente sabe que não é um dado real, porque falta o diagnóstico, porque falta o monitoramento efetivo da doença. Então, é muito complicado. Pronto, era isso que eu queria só complementar, a questão do bom senso e das diferenças regionais. Isso, perfeito. Né? Perfeita Diferenças colocação, de países também, né? Bem, respondida essa pergunta, eu agradeço a participação do Matheus e convido agora o Gabriel Beltrão, que é representante da Liga Acadêmica de Saúde Única da Universidade Estadual do Maranhão. Ele tem alguns questionamentos do grupo. Eu vou ativar o seu microfone, Gabriel. Ok, todo mundo pode me ouvir? Oi, Gabriel. Tudo ótimo. Perfeito. Primeiro, Oi, professora. eu gostaria de agradecer em público a você que está nos colaborando, respondendo o chat e entrando, organizando conosco também, e também a todo o grupo que está com você, da Saúde Única do Maranhão, que vocês dão um exemplo excelente para os estudantes, que todos do Brasil façam isso. Agradeço a sua presença aqui. Agradecemos. Eu queria agradecer justamente isso, a oportunidade de estar aqui representando a LASUNE, que é a Liga Acadêmica de Saúde Única da UEMA, e não só a LASUNE, como também o meu curso, que é Medicina Veterinária, e a minha universidade. A ideia dessa troca de ideias online surgiu da LASUNE, e nós falamos com o professor Davi e com a senhora, a professora Cris, que sempre estão de braços abertos para receber a gente em todas as ideias que a gente tem. A senhora, inclusive, participou da nossa abertura no ano passado com uma videoconferência como essa. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui com profissionais de tanta carga de conhecimento e esperamos um dia, depois que passar a graduação, estarmos a essa altura. A nossa forma que a gente pensou em ajudar nessa webinar foi a abrir uma caixa de mensagens para o público no Instagram e, em seguida, pegar algumas mensagens mais importantes que tenham uma importância maior, né? E a gente optou por escolher algumas. Eu queria direcionar primeiro essa pergunta à professora Juliana, se ela ainda estiver aí, que é: professora, é possível que o Covid-19 adquira um caráter mais virulento ainda nos próximos meses? Olha, em se tratando de biologia, eu acho que sim, mas pode ser que não também. Pode ser que com as passagens seriadas em pessoas, o vírus pode até ser mais atenuado. Só que nós temos que considerar uma situação importante em termos de público-alvo, né? De indivíduos suscetíveis. Todos somos suscetíveis, porque é um vírus que está circulando pela primeira vez. Então, pode ser que até o vírus em si nem seja tão virulento, mas ao entrar em contato pela primeira vez com uma pessoa, para aquela pessoa aquilo pode ser, sim, virulento. Então, todo tipo de gama em termos de resposta imunológica e em termos de perfis clínicos são esperados, sim. Então, não dá para a gente afirmar, sim, será mais virulento. É a primeira vez que está entrando em contato com populações, né? Até, por exemplo, tem algumas populações específicas, assim, indígenas, que ainda vivem nas tribos, né? Alocados, digamos, escondidos da sociedade atual. Como será o impacto, por exemplo, desse vírus nas populações não urbanas? São perguntas que nós não temos essas respostas ainda, então está tudo por descobrir. Exato, só para complementar, a Ju, eu concordo isso de pensarmos em outras populações, principalmente as indígenas, o que será que acontecerá? E não somente isso, mas também há a questão do vírus ter mutação e ser mais virulento. Então, tem os dois lados, né? Só para buscar, tudo isso é desconhecido para nós não sabemos. E reforçando, então, a importância dessas Zooms que estamos fazendo agora para podermos discutirmos, pensarmos a verba para as pesquisas, para continuar as pesquisas, porque nós não sabemos, cientistas, nós temos que descobrir porque isso
é desconhecido, né? Não sabemos. Pode ser, vai atenuar, vai embora e acabou, todo mundo resistente. Uma das perguntas foram isso, né? Depois que eu sou exposto, eu fico resistente. E se o vírus tiver mutação e vier muito mais, como é que eu falo, virulento, né? Mais contagioso, mais agressivo. Agressivo. Não seria isso? Eu queria fazer mais uma pergunta. Ela é voltada também para essa questão molecular da pandemia. Porque nós estamos vendo um momento de escassez de comida, com a população mundial crescendo. E muitas vezes essa população, às vezes de baixa renda, como provavelmente foi o que aconteceu na China, busca outras formas de adquirir o alimento, que talvez seja com animais que não são do consumo mais comum, como a carne bovina ou frango, mas animais silvestres, como foi o que provavelmente deu início a essa pandemia que a gente está vivendo atualmente. Então, eu queria direcionar a pergunta para qualquer profissional que se sinta capacitado ou à vontade de responder, se o surgimento de novos vírus com potencial pandêmico, tal como o Covid-19, pode ser mais frequente com o passar do tempo. Se talvez esse seja o primeiro de uma série de vírus com essa capacidade pandêmica e esse tipo de coisa. Só puxando o gancho, esse não é o primeiro. E também não será o último. Então, nós já tivemos, assim, historicamente, desde de 1918, né, que foi mais documentado, digamos, na era um pouco mais moderna, não tão moderna quanto hoje. Então, assim, não é a primeira vez que esse evento acontece e não vai ser o último. O negócio é como é que nós, humanos, vamos lidar com essas situações, né? O quão rápido vamos conseguir detectar e vamos conseguir vigiar. Então, eu acho que isso tudo abre um alerta, não é só a questão, assim, é saúde única. É a questão social, do que as pessoas se alimentam, como elas estão vivendo, a densidade das pessoas, a densidade pessoa-animal, isso tudo está misturado. E tudo isso talvez faça surgir novas pandemias. Aí você pensa, por que aqui no Brasil nós não tivemos um evento semelhante? Por que ele não teve o epicentro número 1 aqui? Nós temos caça, nós temos alimentação com animais silvestres, só que é tudo escondido, né? O pessoal não finge que não tem. Mas tem. Nós temos comportamentos sociais diferentes, temos comportamentos sociais extremamente urbanos e, ao mesmo tempo, extremamente rurais, digamos, a pessoa mais isolada. Então, assim, por que aqui isso não aconteceu? Talvez por, entre aspas, sorte. Talvez tenha acontecido numa escala menor e não foi vigiado. Então, assim, definitivamente, pode acontecer. Pode ser que, neste momento, outra pandemia esteja concomitante e nós não estejamos avaliando. Uma pandemia por outro vírus, né? Mas fora a pandemia do pânico, que é diferente. Então, sim, é possível e a qualquer momento. Certo. Eu queria... Só para complementar, Gabriel, se vocês já foram nas minhas palestras, uma dos meus slides é um tatu, e o tatu fala, tá tudo bem? Já faz 5, 10 anos, não, 10 anos que eu vou no Brasil e falo, tá tudo bem? E sempre mostro como comer o tatu, e explico, isso é para uma outra palestra, tá? Até eu dei talvez a palestra para vocês. As doenças que estão associadas com os animais selvagens e o consumo, e várias, como é importante, né? É exatamente o que a professora a Ju falou, né? Às vezes já está acontecendo, nós não estamos monitorando, né? Então, nós temos que agora pensar ativamente, proativamente, to predict, para predizer o que vai acontecer. E daí que toda essa interdisciplinar, os estudantes de medicina, medicina veterinária, nutrição, zootecnia, que fazem como que é? O crescimento dos animais selvagens. Mas uma coisa temos que pensar também, uma das hipóteses que aconteceu na China do pangolim com o morcego, que talvez esteja essa mutação, talvez aconteceu bem antes de chegar no mercado. Temos que pensar nisso também, é uma das hipóteses. Nós vemos só aquela bagunça, né, do supermercado da China, que para nós não tem saneamento básico nenhum, mas talvez essa mutação aconteceu antes nos
com o meio ambiente. Já o pangolim, próximo devido à destruição dos habitats, devido à mudança climática do meio ambiente, mudando antes de chegarem na comida. Nem foram lá ainda, né? E a importância da legalização, né? Porque tudo é ilegal. Esse uso dos animais selvagens como comida ou como utilização de medicina, por exemplo, né? E então temos que pensar nisso também. Um passo de saúde única. Como que nós vamos pensar o que está sendo destruído no meio ambiente que está afetando essas doenças emergentes e novas, né? Uma lembrança também é simplesmente a ebola. A ebola é um exemplo que foi a destruição do meio ambiente, que fez os morcegos chegarem próximos aos seres humanos e aí continuou. Então, não devemos pensar só, foi na China, aconteceu assim, não. Já tem que colocar pensamentos bem anteriores, né? Pela saúde única, daí da importância. Gorreda. Com certeza. Eu acho que talvez seja esse cenário que a gente está vivendo seja a principal prova da importância da saúde única, né? Os médicos veterinários estudando as doenças dos animais que podem se tornar zoonoses e depois se tornar um surto, depois uma epidemia, etc. Acho que essa discussão que nós estamos fazendo aqui é muito importante e é a prova de que a saúde única realmente faz diferença. E só para finalizar a participação da Lazuni aqui no debate, eu queria finalizar com uma pergunta que é mais conclusiva. O que nós podemos levar de aprendizado dessa pandemia? Profissionais, nós médicos veterinários em formação, os médicos veterinários já formados, os zootecnistas, os médicos, os biólogos, todos os profissionais da área da saúde. O que nós podemos levar de aprendizado dessa pandemia? Posso começar? Eu começo e depois aí os colegas terminam. Eu acho que, Gabriel, a primeira coisa é a união, né? A união e a ação interdisciplinar e multiprofissional. Esse é um ponto assim chave que a gente tem que considerar dentro de todas as ações, porque fica Oi? Faz parte da saúde única. Manda falar. Sorry. Então, voltando aqui, eu acho que a gente tem que considerar essa integração, né? E exatamente a prática da saúde única, né? Que a gente almeja tanto e é tão difícil a gente constituir essas ações, né? E a aproximação com médicos, com biólogos, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, porque a gente poderia ser uma enfermidade, por exemplo, que não tivesse uma letalidade, mas que tivesse uma sequela. Vamos pensar assim, né? Então, eu acho que isso vai trazer uma reflexão de ações intersetoriais dentro da saúde, né? Como eu estava vendo agora, é uma grande discussão. Nós, veterinários, eu sei que tem muitos outros aqui no grupo, eu não posso deixar de escapar essa oportunidade, que eu não falei durante a minha apresentação, porque o tempo já estava esgotado. Como contribuir? O que é que nós podemos fazer diante de um Covid-19, né? Além de toda a questão relacionada aos animais, né? A gente sabe, conhece alguns, vamos dizer assim, algumas enfermidades específicas que, de repente, outros profissionais não conhecem, que a gente pode levar ao conhecimento, né? E aí fica uma discussão muito grande. O veterinário é cachorreiro, o veterinário é profissional da agrárias, o veterinário não tem nada a ver com Covid, porque é doença de humano, né? E isso hoje está gerando uma discussão muito grande no país, até pelos próprios residentes, né? O SUS, ele tem uma política de formação de recursos humanos, que é justamente a inserção desses profissionais de saúde, né? Especificamente, ou residências multiprofissionais, onde essas ações são já mais concretas, ou em áreas específicas, né? E aí fica essa discussão, as universidades fecharam, os residentes, né, estão ligados às universidades e o residente se acha no direito de ir para casa e ficar em casa sendo um profissional de saúde à frente dessa batalha. Então, eu acho que essa pandemia vai mostrar que a gente
tem capacidade sim, né? Porque nós temos o conhecimento do agente etiológico, nós temos o conhecimento da epidemiologia, nós temos o conhecimento das formas de prevenção, de controle, nós estamos lá atuando, né? E hoje eu acabei de receber uma nota, eu vou colocar aqui, depois vocês olhem, vou até olhar aqui, a recomendação 18 do Conselho Nacional de Saúde, foi publicada agora à tarde, inclusive colocando as atividades dos residentes e chamando os residentes para irem para o serviço de saúde, né? As alíneas 6 e 7 mostram as atividades que a medicina veterinária pode contribuir com a equipe multiprofissional. Então, eu vou encerrar minha fala dizendo que eu acho que o principal ganho vai ser isso, a gente colocar em prática as atividades multiprofissionais e intersetoriais. Então, é o veterinário na saúde, é o veterinário na agricultura, é o veterinário no meio ambiente, e é isso que a One Health procura, é isso que nós estamos tentando integrar dentro dessa grande rede no país. Eu acho que cada um com a sua expertise, com a sua colaboração, com as suas potencialidades, com as suas fragilidades, e a gente tirar disso tudo essa lição, como nos unir e fortalecer, porque não é só corona. Corona tem uma letalidade baixa. Imagina se entra um ebola no Brasil, né? E os outros todos. E que a gente tire disso as estratégias de controle das endemias. Tuberculose está aí, sífilis está aí, HIV está aí, hanseníase está aí, né? Então, quem sabe a gente consegue aprender alguma coisa e conseguir caminhar para a erradicação de doenças que hoje são endêmicas no país inteiro. A leixe, né? A Ju pode até falar melhor do que eu. Pronto. Obrigado. Deus me livre, eu não quero nem falar de leite. Imagina com essa onda de gente abandonando o bicho por causa de fake news, né? E é isso que o veterinário tem. A gente está apavorado. Eu estou falando leite, mas podia ser sinomose, podia ser verminose, Ixi. Vamos falar só de corona? Voltando então para a corona, eu tenho dois comentários. Uma de sempre para voltarmos naquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, Eco Health, Planetary Health, qual que eram os outros também, Welfare e a One Health, né? Por exemplo, é importante também que nós, todos os profissionais, trabalhamos juntos e igualmente. Então, a importância da medicina veterinária, pode ver que são os pioneiros, porque a gente estava sempre trabalhando com as zoonoses já, né? Mas é importante a formação de novos currículos nas faculdades de medicina, medicina veterinária, nutrição, com uma mentalidade mais complexa, não só assim, o veterinário faz isso, o médico faz aquilo, o epidemiologista faz aquilo, mas ter uma visão de currículo intradisciplinar, para que nós podemos pensar na conservação do meio ambiente, ou na engenharia florestal, ou no pastoral, né? Como é que eu falo assim? Tem que ter várias pessoas trabalhando juntos. Igualmente, valorização da profissão e elevação de todas as profissões, que não dá para trabalhar isoladamente. Não adianta só os veterinários fazerem uma coisa, os médicos, os dentistas, mas ter a intradisciplinar. Essa é um aprendizado que nós estamos tendo na corona, que você tem que conversar com os outros profissionais, inclusive telefonar lá para o biólogo que está lá no turismo, no ecoturismo na tribo indígena do Amazonas no Brasil. Então, tudo isso nós temos que trazer em conceito. E já para me clarificar, eu fiz um comentário em relação aos animais selvagens, do pangolim com o morcego, que já estava talvez mutando antigamente, e não somente no mercado da China. Eu quero dizer que naquele tipo de mercado e vários outros, nós temos que ver a saúde básica. E sim, nós condenamos, precisamos de médicos veterinários ou inspeções nestes tipos no mundo inteiro. Então, seria naquele caso, deveria ter uma saúde básica. Então, sim, nós temos conhecimento dos mercados mundiais, como eles são, e a importância de ter inspeção e educação. Não vamos mudar a cultura, mas podemos, aos poucos, educar. Como podemos melhorar aquele tipo de mercado, por exemplo, né? Ou do consumo, ou novas leis
de proteção ao meio ambiente e proteção aos animais selvagens. Só queria esclarecer que nós, sim, nós estamos cientes. Sabemos e já fomos lá, muitos de nós. E gostaríamos, uma coisa, nas nossas próximas webinars, nós teremos outros profissionais, inclusive eu citei o nome de um epidemiologista médico, professor Alair Assis, que poderá nos esclarecer muito melhor. E não termina hoje, sabe, Gabriel, este webinar. Nós teremos mais conversas assim, justamente porque nós estamos aprendendo com o momento, né? Pode falar. Com certeza. Eu agradeço muito os esclarecimentos aqui dos senhores, da professora Cris, professor. Passo agora a palavra para o Daniel novamente, para ele continuar recebendo as perguntas do chat. E no final eu concluo com as considerações finais da Lazuli. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado, Gabriel, pelo auxílio e pela participação. Agora, para finalizar, uma última participação, eu gostaria de convidar o professor da Universidade Federal de Santa Maria, o professor Luiz Sengione. Eu vou ativar o seu microfone, professor. E já adianto, nós recebemos muitas perguntas no chat, então nós vamos realizar a curadoria dessas perguntas posteriormente, vamos arrumar meios de respondê-las, utilizando provavelmente o nosso website. Ativo, professor. Ok, obrigado. Eu gostaria... Tá tudo ok? Estão me ouvindo? Certo, ouvindo e vendo, sim. Perfeito. Eu não consegui ingressar no fórum porque tinha um excesso de participantes, mas consegui agora, né, entrar e estou muito feliz por isso, muito contente de ver um evento dessa natureza, né? E a minha questão, eu também estou envolvido com a residência multiprofissional e tem alguns posicionamentos, né? O professor Daniel coloca essa questão muito bem pontuada, né? Essa inserção, essa corresponsabilidade do médico veterinário nesse cenário, mas ainda com muitos desafios, né? Porque a população não nos enxerga como um profissional de saúde, os profissionais de saúde não nos enxergam como profissionais de saúde, e esse é o grande desafio, que nós temos que fazê-los entender qual é realmente o nosso papel, tanto na atenção básica quanto na vigilância em saúde, e que nós temos muito que contribuir, né? Que nós temos uma carga de conhecimentos e que pode, lógico, congregar com esses outros profissionais e fazermos, então, a nossa contribuição. Nós temos algumas experiências bastante exitosas aqui na universidade. Nós temos algumas disciplinas que a gente aborda, professora Cristina, são 9 cursos, né? Então, são profissionais de saúde abordando situações, inclusive, da modernidade, né? Mas, realmente, é um desafio até aqui na universidade, né? Entender, nós não temos estrutura administrativa para acomodar tudo isso, né? Nós temos dificuldade dos alunos entenderem que é necessário, sim, essa abordagem multidisciplinar, e também nossos pares, né? Porque os próprios médicos veterinários não os vê assim, né? Acham que cada um ainda tem que estar na sua caixinha, né? Então, recentemente foi publicada essas atribuições que o médico veterinário pode estar realizando, mas para muito mais além, para a pesquisa, como, por exemplo, a gente sabe que a disseminação é por aerosóis, mas será que os vetores também não podem estar contribuindo com a dispersão desses agentes no meio ambiente, né? Então, muito ainda tem por se fazer, né? Então, só queria fazer essa colocação, principalmente definindo esses papéis, incluindo o médico veterinário nesse cenário, né? Não que a gente esteja incluso, mas para muito mais além. Eu estou me colocando muito mais numa posição brasileira, né? Que é nesse cenário que a gente se encontra. É assim que eu vejo, né? Mas eu vou compartilhar, então, a minha experiência como brasileira também, como estando aqui, e quando teve os primeiros casos na China e começaram a mostrar,
minha experiência são animais selvagens. Eu trabalhei com o professor Fowler por 30 anos e a importância dos animais selvagens e do meio ambiente. Justamente há 30 anos atrás já falávamos das doenças emergentes que viriam dos animais selvagens devido à destruição do meio ambiente. Já sabíamos isso, já sabíamos que o elefante que tem tuberculose pegou do homem, né, por exemplo. Então, essa mentalidade, quando saiu o surto, né, inicialmente era epidemia somente, eu ficava já falando, isso é pandemia, isso é pandemia. Quem me conhece sabia, já eu falando lá no WhatsApp. E levou um bom tempo para considerarem pandemia, mas ao mesmo tempo eu perguntei aos nossos colegas, principalmente da Organização Mundial de Saúde, por que não nos chamaram lá que eu ia coletar todas aquelas amostras dos animais como fala, dos mercados. A minha iniciativa foi justamente onde que nós estamos, pesquisadores e outros profissionais, até mesmo no momento crítico de um início de pandemia. Este é um aprendizado, Gabriel. Aonde nós estamos? Então, não fomos chamados também. Então, isso é para mundial, não só a nível do Brasil, mas a nível mundial. Por que não foram chamados outros profissionais que também têm a capacidade de auxiliar? Então, vai lá acima ainda de toda essa organização mundial. Então, até a Organização Mundial da Saúde está aprendendo, né? Para você ver que temos positivo nisso tudo. Aprender com um desastre, né? E o desastre é preparar, né? Não estamos preparados. Falamos por 10 anos e não estamos preparados, infelizmente. Só compartilhando aqui, bem rapidamente, aqui em Campo Grande eu também sou responsável pela coordenação do nosso programa de residência. Temos passado realmente grandes dificuldades agora nesse momento, que o nosso hospital veterinário fechou o atendimento, a clínica escola da UFMS também, então era um campo relacionado ao SUS, e o nosso centro de controle de zoonose do município distribuiu nossos residentes. Então, nós estamos literalmente sem cenários de prática. Foi bem triste, porque é um momento que eu queria muito inserir os nossos residentes, talvez não na linha de frente, mas que fosse no background, porque tem muita coisa que daria para fazer. Mas vamos aguardar os desdobramentos, né? Mandei sugestões e propostas para todos os setores, mas eu concordo, professor, a gente precisa muito brigar, né, pelo posicionamento, e os órgãos demais podem receber nosso auxílio. Afinal de contas, a gente entende de rebanho, entende de indivíduo, entende de coletivo, da medicina individual, né? Até o pessoal brinca, se fosse uma situação de febre aftosa, lógico, teria prejuízos econômicos extremos, só que a resolução seria, sem dúvida, muito mais prática, rápida, porque a vigilância é totalmente diferente. Então, eu concordo, professor, e eu te agradeço muito. Estamos juntos nessa briga. Eu agradeço também, professor Sangione, por estar aqui conosco, e nós convidamos que venham fazer parte da rede. Nós talvez tem muitas oportunidades, e sua experiência é fundamental para o sucesso da One Health no Brasil. Então, nós agradecemos a seu comentário e o seu trabalho. Nós ficamos felizes, todos nós da Saúde Única Global, ficamos felizes eu sempre falo, nós sempre falamos isso, né, Ju? Vamos no mundo inteiro, não, mas no Brasil já faz. Não, já estão fazendo. Falta publicar, falta mostrar, falta fazer isso, de mostrar a todos que estamos todos trabalhando em conexão um ao outro. E, então, é fundamental os seus comentários e a participação de todos. Eu acredito que eu estou recebendo ok? A professora Dolorata, por gentileza. Eu só queria complementar rapidamente que nós temos um pouco de background no tocante esses grandes desastres, que há pouco tempo, há 5 anos aproximadamente, tivemos o evento KISS, e que a veterinária também se inseriu, né? Temos aqui, o nosso programa, ele se insere na atenção básica, né? Nossos residentes, no modelo NASF, eles estão
nas unidades de saúde, né? E foi um certo dilema, né? Porque neste momento nossos residentes ficaram um pouco temerosos na participação devido a estar no front, né? Mas, acima de tudo, nós somos profissionais de saúde. Corremos riscos, assim como todos os demais profissionais correm, e temos que tomar todas as medidas que são pertinentes, né? Então, acho que isso também a gente deve se apropriar, né? E nós devemos estar lá no front também. Com certeza. Devemos estar fazendo um trabalho de vigilância junto aos estabelecimentos essenciais, fazendo as desinfecções ou fazendo matriciamento dessas equipes, né, de desinfecções, por exemplo, dos carrinhos dos supermercados, né, do distanciamento, algo que já é muito falado na mídia, mas se você for ver na prática, é muito insatisfatória a forma como é realizada. Então, a nossa participação ela é fundamental nesse contexto, né? Com certeza. Só isso eu gostaria de agradecer, não quero, se deixar, eu vou ficar falando um monte. Então, teremos mais. O bom é que teremos mais desses encontros. Professora Adolorata, por gentileza. Rapidamente, estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Rapidamente, gente. Primeiro, parabenizar pelo resultado, né, que nós vimos aí. E eu gostaria de ratificar tudo que o professor disse aqui no final. Também, assim como o Daniel e outros programas de residência colocam os nossos residentes lá na atenção básica, nas vigilâncias, aqui em Jaboticabal eles estão até na UPA trabalhando a questão das notificações, enfim. Eu acho que realmente esse medo, né, que tomou conta dos residentes de não quererem estar lá na atenção, ainda, né, lá nas unidades, de estarem inseguros de participarem de alguma coisa na linha de frente. Então, isso é geral, né? E a gente precisa encontrar uma forma de fazê-los trabalhar com segurança, mas não deixar de trabalhar, né? Então, com relação aos residentes, essa era uma consideração. E agora o que eu queria dizer é que nós, médicos veterinários, nós teríamos uma ação tão importante. Eu já coloquei isso aqui no nosso grupo ontem. Uma das ações mais importantes que a medicina veterinária poderia estar contribuindo e que a defesa sanitária leva com a maior facilidade é a questão de trabalhar exatamente a questão das barreiras sanitárias, como fazer contingenciamento. Gente, tem melhor do que os grupos, aquele grupo emergencial de defesa que está aí ativo para não deixar a influenza aviária entrar, para fazer o país ficar livre de febre aftosa. Gente, quem tem experiência em trabalhar com regionalização e trabalhar com aquilo que o Daniel disse, foi o Daniel, não lembro quem foi que falou a questão de trabalhar o país continental separado dentro das suas características regionais. Então, não são as mesmas medidas para o país todo. E aí é que eu falo, estão desperdiçando o apoio da defesa sanitária nesse contexto, nessa equipe de contingenciamento. Então, não sei como, a gente tinha que fazer um barulho de alguma maneira ou mostrar isso, gente. Nós poderíamos estar da forma bem simples, como foi dito ali no carrinho do supermercado fazendo desinfecção, nós poderíamos estar fazendo barreiras, né, trabalhando em barreiras interestaduais, intermunicipais, mas não é para fechar barreiras, não, é especialmente avaliando o risco.
Quem sabe fazer análise de risco, nós poderíamos estar contribuindo nisso. A defesa sabe fazer análise de risco. Desculpa a minha empolgação, mas... Não, mas nós todos sairemos gritando saúde única. Saúde única Brasil. Saúde única Brasil. Saúde única Brasil. Exato, a intersetorialidade. Isso. A multiprofissionalidade. Exatamente. Então, não tem como a gente não pensar nisso. Não. Né? Obrigada. Agradeço você. Parabéns de novo. Não, parabéns você também por estar aqui. Continuando, eu gostaria primeiro, nós teremos que, infelizmente, hoje nós passamos, nosso horário era somente 1 e fomos de 3 horas, quase 4 horas. Temos mais de 765 registrados, pedimos desculpa porque o sistema simplesmente não aceitou todo mundo, mas nós continuaremos com estes webinars. E eu agradeço a todos que ficaram até aqui, mas principalmente eu gostaria de falar o nome das pessoas que estavam atrás, escondidos, mas não pararam de responder, de participar, de nos falar o que está acontecendo, e essas são as referências regionais. A professora a doutora Flávia Ward, da Agência da Defesa Sanitária Agropastoril do estado da Rondônia, ela usa um rádio para mostrar, para atingir a população. São ideias que já fazemos isso com a saúde única. A professora doutora Lenca de Moraes Lacerda, da Universidade Estadual do Maranhão. A professora Aju está aqui conosco, né, participando e palestrante. A professora Dolarata, ainda bem que você apareceu, porque eu iria te chamar e agradecer muito, professora Dolarata, da Universidade Estadual Paulista, do campus de Jabuticau, que também está sendo sempre pioneira na saúde única, naquela historinha que nós vamos contar. E, principalmente, o professor Dr. Alexander Welker Biondo, que está mostrando tudo possível, não está aqui mostrando conosco, mas ele está participando ativamente, como ele é um dos referentes regionais da One Health Brasil. Nós gostaríamos também de agradecê-lo, da Universidade Federal do Paraná. Espero que eu tenha agradecido a todos. Se eu esqueci de alguém, me desculpe, mas talvez agradecemos a população mundial, né, que nos fizeram acordar, todas as formas de vida que nos uniram para poder acordar, talvez todos os países, é uma saúde planetária que nós pensamos e refletimos o que está acontecendo em nossas vidas, em nossas famílias, e agradecemos todos vocês que ficaram até aqui presentes e, novamente, o vídeo será colocado na plataforma onehealthbrasil.com. Pedimos que todos venham participar e, como a professora, ela também fica toda contente, né? Nós vamos sair gritando aí One Health Brasil, Saúde Única Brasil, e teremos muito mais, agradecendo novamente os conselhos e as associações, conselhos federais, que nos apoiaram distribuindo, e nós continuaremos trabalhando juntos. Essa é... nós teremos que terminar o encontro também, o meeting, e que vocês todos... O Gabriel queria fazer uma última fala, Cris. Eu vou ficar falando aqui, eu só quero falar que está disponível. Se nenhuma pergunta foi respondida, nós responderemos no plataforma. Pode falar, Gabriel. Não, eu só queria finalizar agradecendo a participação de todo mundo que assistiu, assim como dos profissionais que estiveram aqui presentes. É muito importante que nesse momento de crise da saúde, nós profissionais ou estudantes da saúde, no nosso caso, estejamos ativos, fazendo líderes. Isso. Presidentes. Levando informação que muitas vezes os nossos líderes não fazem. Então é muito importante que a gente faça esse trabalho de conversa, de troca de ideias, de conscientização. Mais uma vez eu agradeço não só em nome da minha liga, que é a Liga Acadêmica de Saúde Única, mas em nome da minha universidade, dos meus professores, dos meus colegas, do meu estado em geral. Muito obrigado e com certeza estaremos presentes
a Alazune estará presente na próxima. Isso, também eu agradeço Também. novamente você, Gabriel, por estar participando aqui, a sua amiga, e também, e o último que nós não podemos esquecer, o Dr. Daniel Paiva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está por aí, Daniel? Estou sim, Cristina. Foi um prazer e foi um ótimo evento. Temos mais de 100 participantes após mais de 2 horas de evento. Acho que significa que o evento foi um sucesso e que vale a pena organizar outras edições. Eu vou deixar você, então, terminar e fechar para todos nós. Você Perfeito. foi essencial nessa participação. Obrigada. Vou finalizar a gravação aqui, então. Obrigado a participação de todos e até a próxima, gente.